Nós estamos aqui, eu e Jean Paolo, que é o diretor executivo da Paripasso. A gente vai falar um pouco das visões, né, global e nacional aí da cadeia de abastecimento aí do mercado de FLV do Brasil. Então, Jean, seja bem-vindo aí. O objetivo desse vídeo a gente a Sacata ela está organizando a plataforma do iField, né, que é um evento misto que a Sacata está organizando. Já foi a etapa de campo presencial e nós estamos preparando alguns vídeos, alguns webinars em que o produtor o comercializador, o varejista possa também se manter informado sobre os nossos produtos e alguns temas relevantes em termos da cadeia de suprimentos de FLV. E a gente agradece a presença do Paripasso, é um parceiro nosso de longa data em vários projetos aí que a gente tem na cadeia de varejo, como o tomate sweet grape, na questão da estruturação da rastreabilidade do tomate, a questão dos eventos do Abras, a capacitação de muitos profissionais. Então, posso dizer que a gente conduzimos e contribuímos aí para a evolução de todo o segmento aí de FLV. Então, de novo, Jean, muito obrigado aí pela participação. A gente espera que todos os produtores que estão assistindo esse vídeo, a gente possa contribuir aí para a evolução do negócio de cada um aí dentro dos seus negócios, né? Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações, como que funciona a questão do suprimento de FLV numa visão global, como que está o mundo, né? Como que o mundo está tratando essa parte de FLV, já que é um consumo predominantemente de alimentos frescos, então tem toda a questão da segurança do alimento. E depois a gente vai descendo a sua visão a nível Brasil, como que está hoje a situação, quais são os desafios, e com certeza temos aí bastante cases de sucesso aí de produtores que estão bastante estruturados aí para abastecimento da cadeia, né? Então, muito obrigado novamente. Queria que você desse as boas-vindas aí para os usuários, para os produtores que estão nos assistindo, falar um pouco da sua carreira, falar um pouco da Paripasso a contribuição aí da Paripasso aí para o FLV. André, obrigado. Um prazer estar aqui com você. E também sempre é um desafio conversar, porque tem tantos assuntos e essa cadeia de abastecimento ela é tão heterogênea, né? Esse país é tão grande, mas a gente tem que concentrar em alguns pontos que são mais relevantes e críticos, para que a gente tenha resultados mais rápidos também, se possível. Sim. Bom, eu sou o Jean Paulo, eu trabalho na Paripasso desde o início da empresa. Essencialmente é uma empresa de tecnologia. A gente tem ouvido muito nos últimos tempos no agro do Brasil tocar no assunto de tecnologia e de startups. Nós começamos lá atrás quando não tinha essa questão ainda de startup. O tema era pegar a pastinha aí debaixo do braço e ver se funcionavam as coisas, né? Hoje, tantas discussões digitais, tanta automatização do campo, e faz sentido isso, e vem evoluindo. Então, desde o começo, o nosso foco está em como levar, de alguma maneira, processos mais estruturados e mais automatizados da produção até o varejo para garantir qualidade. O nosso foco está na qualidade desta mercadoria do início ao fim. Esse processo passa rastreabilidade, que foi o mote inicial do nosso trabalho, monitoramento de resíduo químico também, que é uma demanda da sociedade. Então, sim, isso que é parte da nossa conversa hoje, fora do Brasil, é um negócio que há muito tempo já se fala, e a partir dos anos ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, sim, que a gente começou a dar mais atenção para isso, né? A questão de químicos.
A questão das auditorias também, auditorias que inicialmente foram de boas práticas, permanecem esse processo ainda de checagem das boas práticas dentro da propriedade, mas evoluiu para os aspectos de ambiente e os aspectos sociais. Está muito forte essa questão para o Brasil, especialmente. A qualidade do produto. Então, como é que essa qualidade visual desta mercadoria trafega lá da roça até o campo, até o varejo, né? Essa qualidade também passa por padronização, né, Gian? Passa. E acho que a gente pode depois avançar um pouquinho nessa questão da padronização associada à venda online. Sim, que é uma tendência hoje, né? Nós tivemos um ano passado que empurrou esse negócio para frente. E para o FLV também, para todas as mercadorias. Então, a padronização passa por isso. E aí vai na semente, nos produtos que eu estou utilizando, nas técnicas de produção e pós-colheita, na distribuição via CD. Então, é todo esse complexo aí que estamos tratando o setor agro como uma indústria. Tanto é verdade que nos Estados Unidos a gente ouve muito mais falar de indústria do FLV do que cadeia de abastecimento do FLV. Né? Entendi. Então, a Paripasso está envolvida nesse contexto, é aí que a gente circula. E já, eu estava olhando, André, acho que são mais de 7 anos que nós estamos juntos aí com a Sakata, fazendo frentes de desenvolvimento da cadeia, em conjunto, trabalhando em projetos específicos da Sakata, aí a Sakata conosco, junto a redes de varejo, fazendo também atuações aí com a Abras, com a Associação Brasileira de Supermercados, apoio de capacitação para varejo também. Sim. Então, estamos juntos aí já há um bom tempo. Que legal, que bom que a gente aproximou, o projeto Eat Grape tem mais de 10 anos, né? Então foi concebido lá atrás e hoje a gente pode dizer que é um projeto inovador que alavancou muitos outros projetos aí de diferenciação aí no FLV no Brasil, né? Então é muito gratificante poder contar com a Paripasso desde o começo e o projeto ele foi caminhando e agora está ampliando para novos produtos, enfim, esse é o ponto, né? Exatamente. Ô, Jean, você comentou um pouco assim da diferença até do primeiro entendimento aí nos Estados Unidos, na Europa, que se trata toda a cadeia como uma indústria, né? Desde da concepção da produção, do planejamento da produção, até a comercialização e visando o consumidor final, né? Eu tive poucas experiências de visitar os outros países, aí, Estados Unidos e Europa, mas tive pude notar algumas diferenças grandes, assim, que muitas vezes, grande parte dos produtores onde a gente visita o varejo já são empresas com marcas, com toda uma estratégia de trade marketing, e a questão da rastreabilidade em si não é muito mais um diferencial, na verdade não é diferencial mais, né? Sim. E aqui a gente está começando, tem agora, por lei, a instrução normativa número 2, que está criando corpo, já tem todos os processos onde vão ser, as culturas onde vão ser amostradas, né? Então, eu queria que você colocasse para nós um pouco da sua experiência, o que acontece lá fora hoje que não acontece no Brasil, em termos assim gerais, né? Lógico que tem muitos produtores que já estão profissionais em termos de FLV, mas na média me parece que nós estamos ainda um passo atrás comparando com mercados mais maduros. Então, nessa visão global aí, como que você situaria o que acontece lá e qual a situação no Brasil hoje? Bom, André, fora o nível de consciência e maturidade na relação da cadeia de abastecimento, está mais evoluído do que o nosso. Nós temos, como você falou e citou, casos aqui muito avançados, principalmente na cadeia de frutas, que olha ou exporta, né? Olha para o mercado de fora e exporta. Então, tem que atender requisitos internacionais.
Mas a relação inteira da cadeia fora, não vou dizer que ela é a ideal, mas ela tem acordos, sejam contratuais ou sejam de abastecimento ou de logística, né, de cadeia de frio, está muito mais estruturado e combinado. Como nós falamos, essa visão de indústria, se a gente pensa num processo de indústria, eu acho que é a mais organizada e a que puxa tendências do não alimentar, a indústria automobilística. Quando você vai desenvolver uma linha de produção de um carro, você combina e você vem peças de todos os lados de fornecedores diferentes para você entrar numa linha de produção. Sim. Não tem como entrar nessa linha de produção sem ter combinado antes o jogo com essa base de fornecedores que abastece essa linha de produção. A gente, nos Estados Unidos e na Europa, essa comunicação no setor agro, olhando para essa lógica de indústria, ela está mais adiantada, ela está mais madura, está mais combinada. É praticamente uma combinação do que a gente vai fazer para não ter ruído e para ser mais eficiente. A gente ainda tem muito problema, apesar dos mecanismos e dos meios de comunicação serem facilitados, né? Já visto o WhatsApp aqui no Brasil, mas assim, parece que as pessoas não sentam e não entram num acordo. Qual é o padrão da mercadoria? Qual é o volume que eu tenho que abastecer? Qual é vamos dizer, a sazonalidade desse produto? Vamos pensar em cadeias de batata, cebola, tomate, as commodities de maneira geral. Elas trafegam em épocas do ano por diferentes regiões do país. E eu me deparo na ponta, no varejo, com problemas de qualidade, porque o abastecimento vem de regiões diferentes no andar do ano e a qualidade vai variando. Então, você pega final de safra, início de outra, ninguém se fala e tem uma queda de qualidade e vai refletir lá na gôndola. Essas coisas que a gente não vê acontecer da maneira que acontece no Brasil quando a gente olha para os Estados Unidos e países da Europa. Porque tem essa sincronização, até não só dentro do próprio país, mas com regiões produtoras. A Espanha, que abastece muito outros países, a Itália, que tem também, né, dependendo do produto, os Estados Unidos e assim vai. Então, não é uma grande ciência, né? É uma questão só de fato, se disponibilizar a fazer arranjos e acordos mais de longo prazo. A gente ainda tem uma relação de exploração de curto prazo. Eu acho que essa cultura precisa mudar. E eu digo, lógico, de novo, a gente tem vários exemplos de produtores de todos os segmentos, culturas, que têm um planejamento de safra, sabe quanto vai plantar, para quem vai vender e tudo. Mas também temos o outro lado da moeda, que primeiro o produtor planta, ele sonha lá que vai plantar tantos hectares, planta, e depois que ele pensa na comercialização, né? Então, isso acarreta uma super oferta, aí o preço é muito flutuante, aí afeta a qualidade, afeta a logística, afeta tudo. Então, essa não profissionalização também acontece, eu acho que é aí que é o grande desafio nosso, né? Que estamos totalmente inseridos dentro do FLV, de tentar sensibilizar o produtor que esse planejamento é muito importante, né? E ainda nesse sentido de planejamento, eu estou acompanhando especificamente aqui esses dias a cadeia de abastecimento na região do Paraná de redes de varejo aqui, né? E é recorrente esse tipo de situação. Qual é? Então, você tem uma região onde produtores não se organizam adequadamente para a questão logística e vão pensar agora com o chapéu de consumidor. Quando a gente vai num ponto de venda, a nossa vontade é que ele sempre esteja abastecido com o melhor produto e com um mix, uma variedade suficiente para me satisfazer. Então, se não existe uma organização por parte dessa cadeia de distribuição, que é o varejo, na ponta final, para receber isso, ele não consegue atender essa demanda. Então, é uma gestão difícil.
Em contrapartida, você tem um produtor que não se organiza no seu abastecimento e na sua produção ao longo do ano, e ele tem momentos de safra, né? Sim. Uhum. Sendo que não pode ter esses vazios de não ter produto na gôndola, né? Então, essa cadeia volta para a questão do diálogo. Ela precisa se organizar de uma maneira que tenha essa composição de épocas de ano e safra para eu ter esse mix com qualidade o ano todo lá Uhum. disponível para o meu consumidor. Sim, sim. Então, entra num nível de alinhamento que é uma parceria. Volta para a coordenação de cadeia que o Sweet Grape fez há 10 anos atrás, que você falou. Sim, sim. Como é que eu organizo essa relação, estabelecendo as regras mínimas dela, mínimas, né? Para que a gente possa não se atropelar e ninguém se prejudicar nesse caminho. Então, Esse é o desafio. esse é o desafio, essa é a tentativa. E ela é contínua, tá, André? Porque se a gente for mais simplista também, nas relações familiares nessa acontece a mesma coisa, né? A É. gente fica tentando não brigar com a esposa, com o pai, com o filho, com a família. Você está lá todo dia, e todo dia uma construção. E eu falo, né, gente, nós que estamos na cadeia assim um pouco, né, dentro na relação direta com o produtor, mas na verdade nós como indústria, depois nós temos os nossos clientes distribuidores que prestam assistência técnica. A Sakata tem esse mote de tentar conversar sobre o negócio do produtor, não só sobre o produto, porque quando você fala da gestão do produtor, você fala de janela de plantio, você fala de como que está movimentando o mercado, como a gente é detentora da quantidade de semente, você tem uma noção se o mercado está aquecido, se o mercado não está aquecido, se vai ter uma super oferta, se você não vai ter super oferta. Lógico, dependendo da nossa participação em cada segmento. Se a gente não tem muita participação em determinada cultura, o nosso conhecimento é mais míope do que quando a gente tem uma participação boa naquele segmento de acordo com a média histórica, né? Sim. Então, isso a gente tem como nossa equipe que está mais no front, tem sempre essa preocupação, mas ainda é muito mais regulado na lei da oferta e da procura frente a essa não comunicação ideal aí da cadeia, né? É. E você tocou num ponto importante, assim, eu tô agora no final do ano passado teve problemas aí de chuvas, né, pelo Brasil todo. Sim, E aquilo começou a me desesperar porque eu conheço produtores de citros, abacate, culturas variadas, né? E do outro lado, eu estava vendo as redes de supermercados, assim, o que vai acontecer? Tá faltando, vai ter, é safra agora, é safra de amanhã, é safra depois de amanhã. Eu assim, meu Deus do céu, precisava vir um comunicado das associações de produtores orientando esse mercado comprador e depois que vai ofertar na ponta, do que vai acontecer, né? Vai faltar produto efetivamente? O produto que chegar vai estar com uma qualidade inferior? Porque senão depois vai entrar na discussão comercial, se vale ou sim. se não vale o preço, né? E foi interessante, porque essa conversa começou a ecoar, começou a dar bastante voz aí, começou a pegar corpo, pegou gás, né? E as associações, algumas delas se organizaram e fizeram comunicados às redes de varejo. E foi Uhum. muito bem recebido pelas redes de supermercado para elas se prepararem. Algumas, até porque elas estavam, no final do ano, preparando o orçamento para 2021 e estavam colocando venda lá em cima de determinadas categorias, né? E não ia ter produto. E não vai ter produto. Sabe uma coisa que a gente percebeu o ano passado, logo no início da pandemia, assim, que todo mundo ficou muito no escuro do que ia acontecer lá para abril, maio, é que a gente começou a perguntar para o produtor como que a gente conseguia organizar para ele recolocar quando fechou tudo, né?
E aí a gente tem também alguns contatos da porteira para fora. A gente percebeu que, na verdade, as duas pontas elas têm necessidade de se aproximar e esse é o desafio de novo, né? As É, duas pontas têm necessidade, têm a demanda de se aproximar, mas muitas vezes, se não for nesse sentido que você falou colaborativo, principalmente no ambiente do produtor, que não é um produtor grande, estruturado para ter escala para logística, para distribuição, nós temos que entrar no sentido colaborativo, né? Um sentido de juntar um grupo de produtores, organizar a sua produção, organizar a sua logística e ter escala para fornecer para alguém, né, de maneira conjunta, né? Talvez esse é o caminho, né, Jean? nossa, André, eu concordo tanto com o que você está falando e é muito interessante, né? A gente não combinou essa conversa, mas o que você está falando não tem outra alternativa, Não rapaz. tem, Não não tem. tem. E eu sei que a questão de cooperativismo fica sempre num limbo, assim, se dá certo, se funciona, ou associativismo, olhando para uma lógica de complementariedade, de otimizar recurso. É difícil trabalhar com mais pessoas, não é um negócio simples. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho o grupo de 10 produtores, cada um com 5 caminhões indo para o mesmo lugar, então os caras têm 50 caminhões, sei lá, cada caminhão vale aí 150 mil reais, 200 mil reais, você fala, não é possível que esse dinheiro empatado, né, você só fazer a conta de quantos milhões são, não poderia estar sendo utilizado de uma maneira mais eficiente para todo mundo, né? Uhum, uhum. Logístico. Então, assim, é E um isso contando se o produtor fosse o mesmo produtor da mesma cultura. da Só mesma cultura. se um fosse de uma cultura e compartilhasse um pool de oferta, aí vamos mais além, né, Jean? Cada um tem a sua administração, sua gestão, sua parte financeira, seu entrega, seu contas a pagar, contas a receber, aí é uma coisa monstruosa, né? Então, eu tenho a opinião que nós vamos entrar num sentido colaborativo num primeiro Perfeito. momento e depois eles vão, nossa, isso não dá certo. Como que a gente pode diminuir nosso custo agora? Se você tem essa estrutura, eu também tenho. Dá para fazer uma estrutura só para nós dois, enfim. E aí vai caminhar. Esse um modelo de negócio que talvez essa dificuldade toda que no mercado não voltou 100% ainda, né? E todo mundo se readequou, mas para voltar a crescer o mercado, vai passar muito por eficiência, né? De novo, você falou uma palavra que é a bola da vez, é a eficiência. Então, esse processo colaborativo que pode evoluir para um cooperativismo, uma associação, um modelo conjunto de trabalho, é para trazer eficiência. É onde a gente deixa vazar menos, né? Então, Uhum. nós estamos falando, basicamente, a parte de FLV é uma corrida contra o tempo. Né? Porque você tem lá na ponta alguém que quer um produto fresco, bonito, né, com sabor, esperando que seja saudável. Então, você está falando de segurança do alimento, de eficiência logística, de rastreabilidade, de controle de qualidade. Então, todos esses aspectos, eles têm que estar embutidos do momento que eu planto até a hora que eu chego com ele na loja. Então, é uma eficiência, é um reloginho esse negócio. Né? É um É reloginho. verdade. Eu nunca Reloginho. tinha pensado nesse ângulo do frescor, do sabor, né, Exato, do mix de produto, né? exato. E o produtor, quando ele corta do pé também, ele começa a correr contra o tempo, né? É uma corrida quanto tempo. Então, assim, hoje visitando uma central de distribuição, hoje, ao longo do dia aqui, você vê, assim, o produto vai perdendo qualidade. Então, do momento que ele sai lá da roça até chegar na minha casa, eu tenho que garantir que ele perca a menor quantidade de qualidade para assim, eu me sentir satisfeito nessa relação, né, de Sim, compra e sim. vende aqui, de consumo. É isso, eu acho que é um alinhamento da cadeia como um todo. E voltando à sua pergunta lá no começo, assim, como é que se eu vejo, ou como é que é essa questão fora e dentro do Brasil? Eu acho que
as tecnologias, o acesso à tecnologia, o conhecimento, nós temos acesso a ela. Acho que esse não é o ponto de questionamento. Aqui, então, fora, além da tecnologia, tem a questão da relação mais estruturada, mais organizada. Acho que para nós a gente precisa avançar nesta relação mais estruturada e organizada, né? Não estou falando para ser amigo, estou falando para ser parceiros de negócio sérios, né? Uhum. Acho que é nesse caminho, acho que esse é um ponto muito importante. E nisso passa com cada um tendo a sua responsabilidade. Quem produz e comercializa precisa ter, assim, controle de qualidade, monitoramento na parte de segurança do alimento. Nós estamos olhando muito para o resíduo, mas o microbiológico é de extrema relevância. A questão do Covid está associado mais à biologia do que ao Sim, químico, né? sim, sim, sim. Todas as doenças que nós tivemos no passado, estamos falando de Covid agora, mas teve a vaca louca, depois teve a parte da doença lá suína, teve a própria AIDS, teve, cara, tudo veio de cruzamento de espécies, né? Uhum, E uhum. tudo microbiologia. Então nós precisamos, e você fala, mas não vai, por que você tem que se preocupar com isso? Porque a nossa sociedade hoje em dia trafega de um lado para o outro o tempo inteiro. Não vai Sim. ter E o jeito. alimento, ele é muito manipulado, o FLV, né, Jean? Muito. Muito manipulado. E pensa, né, André, assim, nessa questão. Eu olho para dentro de casa, vamos sempre voltar para a nossa realidade. Eu ponho uma manga na mesa lá, ou na fruteira, meus filhos não descascam essa manga, entendeu? A manga apodrece lá e eles não descascam. Sim. Então, essa é a sociedade que a gente tem, tá dentro de casa. Vai ter que fracionar, cortar, manipular e entregar para ele picotado para ele comer. Aí ele come. Aí ele come. Jean, bom, a gente teve uma visão aí dos nossos desafios, né? E o varejo, qual é a dor do varejo hoje? O que que ele fala assim, Jean, me ajuda? Como que a gente pode ajudar, sendo que a Sacata ela tá na base, né? Tem um contato com o produtor e quem está lá na ponta, o varejo, ele sabe a dor do consumidor também, e ele tem a visão do consumidor. Como que é essa relação? O que o varejo fala? Tem toda a questão de que a gente já comentou da falta de comunicação, Sim. a não organização do suprimento de maneira regular ao longo do ano, até porque a gente está num país tropical, então tem toda a questão de sazonalidade mesmo, mas isso migra de muito para região e às vezes tem o vazio, né? Como que o que o varejo fala, assim, que a gente pode passar de mensagem para o produtor para ele se organizar, que é uma dor hoje e que pode ser uma dor amanhã também? Eu acho que tem dois pontos principais assim para ajudar o varejo. O primeiro deles, eu acho que está tendo alguns movimentos nesse sentido, inclusive a participação da Sacata no curso com a Abras ali, que foi um curso voltado para o varejo, para a operação de loja mesmo, entender o que que é rastreabilidade, entender o que é um produto orgânico, um produto tradicional, o que que é um produto hidropônico. Então, tem uma capacitação que precisa ser realizada para este operador de uma loja do varejo. No final do dia também, se a gente pensar num canal de venda via supermercado, o show acontece na loja, Uhum. né? Eu posso fazer um trabalho espetacular, mas se chegar um produto na loja mal exposto, mal preparado, o consumidor acaba não percebendo todo o esforço que foi feito anteriormente. Então, a gente precisa, primeiro ponto, a gente precisa ajudar esse varejo a se capacitar, melhorar a estrutura do seu time. Ele está com um déficit disso, tá? A gente tem uma oportunidade de montar agendas nesse sentido. Ainda associado a essa questão de capacitação, apoiarmos a capacitação junto ao varejo, vamos pensar o seguinte: o ano passado, o e-commerce deu uma baita alavancada, né? Sim. A venda. E a venda via esses Rappi, via Uber Eats, aquele corner shop que vai na loja separar, quem está indo separar também desconhece esse produto. Também desconhece o que que é melhor, o que está mais maduro, o que está calibre.
os defeitos. Então, também a gente precisa capacitar esse pessoal. De novo, volta para uma questão de capacitação. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, para o varejo crescer, e aconteceu muito, os juros estão baixos, né? Com juros baixos, vale a pena pegar empréstimo para abrir novas lojas. O varejo cresce abrindo novas lojas. Entendi. Se eu abro novas lojas, eu preciso de produtores para abastecer. E esse produtor, ele precisa estar apto a me Capaz. abastecer, capacitado, ele precisa estar habilitado a me abastecer. Tá. Então não adianta só ter o produto. Ah, eu tenho um produto. Hoje eu peguei 2 fornecedores de abobrinha e botei os 2 na mesa. Se eu pudesse mostrar as fotos aqui, você ia ver. Dá para ver nitidamente a diferença de padrão de mercadoria entre um e outro. Uhum, uhum. É visível. Então, tem um que está mais habilitado e outro que está menos habilitado, menos capacitado, né? Então, tem esse lado do desenvolvimento de mais fornecedores habilitados para entrar nesse jogo de abastecimento, nessa rede de abastecimento para os supermercados. Uhum, uhum. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas são interdependentes, tá? Ah, que legal, porque, de novo, a gente precisa saber, porque a gente pode ajudar, né? Se a gente souber, nós que estamos na base, né, no contato com o produtor, a Sacata como indústria, os nossos clientes, e eu falo a cadeia toda, né? Toda a cadeia, se ela souber qual é a classificação, qual que é a padronização que o supermercado quer, talvez a gente possa ajudar. O que o produtor fala, agora eu vou colocar o boné do produtor também, que é ele que está nos assistindo. Muitas vezes, que a gente ouve é que o varejo é tão exigente, mas na hora de fazer negócio, talvez ele não reconhece ou não paga a diferença dessa padronização, entendeu? Então, esse ajuste também, eu vejo a dor do produtor também nesse sentido, né? E porque para ele mudar, para ele padronizar e investir, ele tem que fazer investimento para se adequar também, né? Então, essa é uma dor do produtor também, que à medida que ele for se estruturando, ele vai ter que caminhar para isso também, né? Você tem toda a razão e também, eu acho que assim, com o chapéu de produtor ou de comercializador junto a esse canal de venda, não é uma vida fácil, tá? Não, As exigências do varejo são duras, os modelos contratuais também são mais duros. sim. Então, assim, não tem vida fácil nesse sentido. Assim, mas quando eu olho, é uma opinião muito pessoal, né, André? Assim, eu acho que o produtor sabe, vamos dizer, onde que apertar mais para ele. Mas quando eu olho a distribuição de custos no processo de produção, eu não vejo os controles associados à qualidade como os que oneram mais esses custos, Uhum. tá? Eu vejo muito mão de obra, basicamente, ela, no mínimo, ela é 50% dos meus custos de operação. Uhum. Uma mão de obra não capacitada pode implicar, independente se eu vou vender para varejo ou se eu vou vender num outro canal de comercialização, ela pode implicar na eficiência que você falou. Então, quando eu vou para um processo de adoção de padrão, rastreabilidade, registros, eventualmente para uma certificação, independente do canal de venda que eu for, eu consigo ter uma organização melhor da minha estrutura, Da gestão, né? da Eu gestão. concordo com você. Eu É que concordo com gestão é você. uma palavra tão ampla que às vezes ela causa arrepio, né? O cara fala assim, Uhum. de novo vem esse negócio aí. Não, mas pensa bem assim, data de plantio, apontamento de data de plantio, manejos e data de colheita. Vamos perguntar quem faz isso direito, né? E a área lá, o plot lá, o lote da área e tudo, né? Assim, só para ter uma ideia de eficiência, de produtividade na área, rendimento de colheita, né? Ponto, só para ter isso, assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa área rende mais que a outra, né? Você tocou no ponto importante, Jean, que é assim, muitos produtores
eles falam assim, mas começar a rastreabilidade, sempre vem aquela pergunta, é difícil, não sei o que, parece um bicho de 7 cabeças, né? Qual é a sua sugestão do cara falar, o que que ele tem que é o básico, sem isso ele não começa o processo, o que que ele tem que fazer? Bom, se ele for produtor, plantio, colheita e para quem eu vendi. Básico. Nem que for no papel de pão. Papel de pão, cara. Papel de pão, cadernetinha no bolso, velha antiga caneta na orelha, tira a caneta, vai lá, dedão sujo de barro mesmo, na chuva. Papel de pão. Sim. Aliás, a gente aprende a escrever no papel, a gente não aprende a escrever no computador. Sim. É muito mais lógico. O sistema não vai resolver nada. O sistema não vai botar ordem na tua operação ou no teu processo, né? Não vai te ensinar a fazer registro. Então, é melhor começar num papel onde você vê lá, dia 1, plantei, dia 2, adubei, dia 3, apliquei tal coisa, dia 4, tal coisa. Dia 5, dia 10, dia 20, colhi, né? Colhi Gerou um sem... lote, pronto, gerou um lote. Gerou lote, e assim eu já tenho uma sequência ali. Se a gente criar o hábito de fazer esse caminho, você começa depois de um tempo a falar, é contabilidade básica, né? É. Contabilidade, assim. Então, essa contabilidade é rastreabilidade. Por saída e por consequência, você tem a rastreabilidade. Então, é o básico do básico do básico, para quem produz, Legal, né? legal. Tá? E Tá para bom. quem comercializa, assim, é de quem eu comprei e para quem eu vendi, mínimo. Entendi, entendi. Jean, e essa questão aí, nós estamos numa fase, vamos dizer, podemos dizer que estamos passando pela segunda onda, né? Vamos falar de um pouco de Covid aí para ir direcionando a nossa conversa para o final. E agora nós estamos, oxalá, melhorar o nosso processo, né, de equilíbrio de mercado, a vacinação durante esse ano, vamos colocar a coisa otimista. Qual é a perspectiva, assim, o que que o varejo está falando do mercado aí para 2021? Você tem alguma noção aí do como que tá, o que que o varejo está de previsão aí? A visão é boa, a visão é de estabilidade, de crescimento? Como que é a sua visão? O varejo tem uma perspectiva ele precisa crescer. Ele não pode voltar para trás, né? Então, essa é a tônica da conversa. Mas será um ano desafiador. Por quê? Nós temos uma população desempregada muito alta, É, né? E muitos negócios que perderam receita. Então, o poder de compra está mais baixo. Volta para aquilo que você falou, vou insistir no ponto que você trouxe: eficiência, porque uhum, qualquer centavo vai contar no resultado final da operação, para todo mundo. Para todo mundo. Então, não dá para. Fritar o peixe e olhar o gato. Essa é a realidade do ano. Mas nós temos oportunidades nesse caminho. Quais são elas? Primeiro, o ano passado foi muito bom para o agro de maneira geral. O consumo dos alimentos de FLV, ele teve uma demanda, ele está muito correlacionado com saudabilidade, está muito saudabilidade. relacionado com bem-estar, Sim. com qualidade de vida. As Por causa pessoas, do consumo também no lar, né, o Jean? consumo em casa aumentou, a experiência de fazer as comidas em casa, acho que todo mundo leu, ouviu ou falou sobre esse assunto ao longo Uhum. do ano. Então, são oportunidades que a gente tem, de fato, de impactar em hábitos. E um outro aspecto muito relevante é que esse ano de 2021 foi eleito o ano de frutas, legumes e verduras pela FAO, Pela pela FAO. ONU, pela ONU, FAO, né? Uhum. Então, a gente precisa propagandear isso de cabo a rabo, de A a Z aqui.
Em todos os elos da cadeia. Todos os elos da cadeia. A gente precisa incentivar o consumo dos nossos alimentos frescos. Legal. Uma ótima lembrança, Jean. Uma Pois ótima é. lembrança. Tem que bater o bumbo, gente, assim. Eu acho que o agro para o nosso país ele é extremamente relevante. O FLV, no volume, ele tem uma participação pequena, mas ele tem um impacto no dia a dia das famílias direto, porque a gente come todo dia um tomate, uma cenoura, uma alface, qualquer Sim. coisa dessa de natureza, um pimentão. Está no nosso dia a dia. Então, assim, o FLV é relacionado diretamente com essa saúde que a população está buscando, Sim. né? Sim. A gente está falando de varejo, tudo bem, varejo ele representa, sei lá, 60% do volume comercializado de FLV no Brasil hoje, né? Sim. Mas tem todos os outros acessos, né? Os outros segmentos. Mas o FLV, ele, para quem está num ambiente de mix de produto, ele chama o cliente para a loja mesmo, né? Porque o cliente ele vai buscar onde o alimento tiver mais fresco, ele tiver confiança, ele já tem o padrão que ele se encontra ali naquele local, aí ele acaba vendendo outras coisas, mas o FLV é muito estratégico dentro desse varejo, né, Jean? Muito estratégico, ele foi para frente da loja, né? Ele foi É, para ali, ele está logo no início. Ele tem uma área dedicada a ele, ele aumentou o espaço dele, ele tem gôndolas melhor posicionadas, melhor estruturadas, uma iluminação também melhorada. Tem todo um conjunto de produto embalado, produto a granel, produto processado. Esse FLV ganhou um espaço e ele realmente gera, como você falou, tráfego dentro da loja. Ele sim. gera. As pessoas vão para lá para sentir esse cheiro, ver essa cor e levar para casa um produto de qualidade. Então, ele é relevante e estratégico dentro dos varejos. Tá. Jean, aí eu tenho duas perguntas finais para falar com você. Primeiro, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso convidado da plataforma, de que uma mensagem do que ele tem que se preocupar para frente, né, com o cenário de hoje, né? E nós, como eu sempre falo aqui nesse bate-papo, nós estamos na base, né? Eu considero que a Sacata, como uma empresa que tem 50 anos no Brasil, mais de 50 anos, é uma empresa top of mind no mercado de FLV, então ela está muito engajada em melhorar o negócio do produtor, né? Por isso que a gente fala de rastreabilidade, tem essa parceria tanto tempo com a Par e Passo, tem outros temas outros vídeos que nós vamos abordar com relação ao mercado de sementes, tem outros vídeos com abordagem técnica, mas o produtor, assim, a mensagem para o produtor de que ele tem que se preparar um pouco numa visão de médio e longo prazo, que você falaria para o nosso convidado? André, é muito importante. Não combinamos essa pergunta, viu? Não, mas é muito importante, porque eu acho que, assim, eu particularmente estou bastante cansado de visões de curto prazo. Você falou médio e Uhum. longo prazo. Eu acho que tem que fazer, olha, esse ano eu tenho o meu planejamento de safra, mas onde eu quero estar daqui a 5 anos? Sim, É meio sim. óbvio isso, mas ninguém faz, tá? Uhum. Ou poucos fazem. Vou falar para ninguém não, é poucos fazem. Então, porque as coisas demoram tempo. Uhum. Onde eu vou estar daqui a 5 anos, né? Este caminho exige preparação, capacitação, gente que tenha condição. Então, nós vamos ter que investir em educação. Não dá para esperar isso do governo. Não estou falando de educação só de treinamento. Estou falando de uma geração inteira que vai trabalhar lá e precisa ser preparada para usar um equipamento, para usar uma tecnologia, para entender a tua semente que você tá vendendo com uma tecnologia, Sim. para entender como é que ele vai fazer os registros desse processo. Então,
eu tenho ao meu lado gente preparada para isso? Então, a minha sugestão é: olhem para frente no médio e longo prazo e organizem esse caminho para preparar mão de obra capacitada, gente capacitada dentro da sua empresa. A gente passa pelo mesmo problema, tá? Mesmo sendo uma empresa de tecnologia, a gente passa pelo mesmo problema. Sim, sim, sim. A gente tem que ter uma visão, sim, de curto prazo, porque é ela que vai pagar todas as contas do dia a dia, mas a Exato. gente tem que preparar para as mudanças que estão por vir aí no futuro, né? Perfeito. Perfeito. Legal. E aí a última pergunta que a gente fala assim, mas a gente no Brasil está muito distante disso, não existe no Brasil. A gente sabe que existe vários cases aí, várias culturas que já estão nesse nível de maturação, de profissionalismo, né, em termos de abastecimento, nessa visão de indústria que você fala, né, no começo da nossa conversa. Então, eu queria que você desse também uma visão de que já está acontecendo no Brasil também, não é coisa dos Estados Unidos, não é coisa da Europa, não é coisa do Japão, no Brasil também tem, e em algum momento esse pessoal que está um pouco na frente, eles tomaram a decisão de começar pequenininho e fazer essa transformação, né? Então eu queria também que você abordasse isso aí para dizer para o nosso convidado que é possível fazer, mesmo que a gente não está só falando de lá de fora do Brasil, não. Não, tem muita coisa boa aqui. Eu acho que a gente olha para fora para olhar um todo, assim, numa Sim, relação mais estruturada de todo. Mas dentro de casa, do nosso país, a gente tem muita gente boa, muita gente séria e fazendo trabalhos na cadeia de citros, usando tecnologia ali para mapeamento de frutos dentro, no pé, na área de produção de batata, na área de flores, na verdura, morango, brócolis, que vocês conhecem muito bem, né? Brócolis integrado com a indústria, sweet grape, né? Um tomate com sabor, um tomate diferenciado, apresentado numa embalagem diferente. O próprio tomate com suas variedades ali, rama, que também tem um apelo espetacular na ponta. a cadeia de frutas para exportação que você falou, né? Manga, uva, melão, né? Que estão muito estruturados, né? Nossa, hoje eu recebi ali, acompanhando esse recebimento, olha, tinha ali cerca de uns 10 pallets de uva vindo de Petrolina. Eu tô no Paraná essa semana, né? Então, espetacular o padrão do produto, né? E de duas propriedades de produtores diferentes. Esses casos eram produtores, são exportadores, mas vem para o mercado nacional também. Melão ontem também, acompanhei o recebimento de melão aqui, espetacular o produto. E acho que E a três gente pode variedades. falar, né, Jean, inclusive de culturas mais, vamos dizer, perecíveis também. O próprio alface tem produtor estruturado, fazendo rastreabilidade e tudo, né? Então, é uma visão assim. Todas as culturas a gente pode catar alguns exemplos aí de trabalho bem feito, né? Não, é alface, pimentão, Sim, né? Interior de São Paulo, alface ali em Mogi. é, Tem gente que você vai lá e você tira o chapéu do jeito que as pessoas estão fazendo. isso, isso. Jean, eu espero que a gente não combinou muitas conversas, né? Eu fiquei muito contente aí da gente ter tido esse bate-papo, né? Eu espero que a gente possa ter trazido algumas informações relevantes para o produtor, para o comercializador, para o viveirista pensar no modelo de negócio hoje, o que ele tem que se preocupar em médio e longo prazo. Em nome da Sakata, eu agradeço aí a sua participação, agradeço a participação dos visitantes e aí a gente vai tá em contato aí em mais eventos da Sakata. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer e uma honra Tá estar bom. aqui. Um grande abraço para você. Tchau, Abraço a tchau. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.